Olha, se você acha que a jornada espiritual é uma coisa Shanti, que você vai ficar um ser iluminado, falando super calmo, eu tô aqui pra te dizer que não fique se comparando a esse padrão da sua jornada espiritual, porque não é assim. Basicamente a gente fica totalmente muito doido no canto do quarto, no escuro, sacudindo a cabeça e pensando, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu quero te contar um episódio que, digamos que é recente, que é sobre abdução. Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas Oliver, professor de dança do ventre e dança tribal, e eu tô aqui nesse vídeo para te falar da nova jornada que eu tô iniciando agora, né, dentro dos meus trabalhos, para onde eu tô encaminhando os meus trabalhos, né? Você que me acompanha aqui provavelmente sempre vê conteúdos sempre voltado à técnica exclusivamente de dança do ventre ou dança tribal, e agora eu quero trazer mais de mim para vocês, mais da minha essência para vocês. Então estou fazendo isso em toda a minha vida, afinando o meu trabalho, né, com a minha essência. Eita, magia! Vocês vão ver muitos conteúdos voltados à minha jornada espiritual e que eu espero muito contribuir para você na sua jornada espiritual através da dança, através das medicinas, através das vivências, através da música e da magia. E o que eu vou te contar aqui demorou muito tempo para eu ter coragem de contar para as pessoas, né? Eu contei para algumas pessoas mais próximas quando aconteceu e eu fiquei assim um pouco paralisado por anos, né? Porque é um assunto assim que ou a pessoa acha que você é doido ou a pessoa acha que você é doido. Então a gente vai falar sobre dois assuntos nesse vídeo. A gente vai falar sobre a abdução e também a gente vai falar sobre a paralisia do sono, né? Se você já teve alguma experiência nesse sentido de abdução ou de paralisia do santo, alguma experiência com abdução ou com paralisia do sono, escreve aqui embaixo nos comentários pra mim, me conta, porque eu sou doido pra saber sobre essas coisas, que eu não estou sozinho, eu tenho a certeza que eu não estou sozinho, que eu não estou enlouquecendo sozinho, vamos dizer assim, né? Me conta aqui nos comentários que eu vou ler e a gente pode depois até gravar um vídeo sobre as melhores histórias que vocês contaram aqui nos comentários, beleza? Bem, vamos lá então. Bem, desde quando eu me entendo por gente, o mundo espiritual, né, que a gente chama de mundo espiritual, o mundo abstrato, que não está palpável, o invisível, o misterioso, a magia da vida, sempre me acompanhou desde pequeno. Sempre teve coisas relacionadas ao plano espiritual, sempre teve coisas que fizessem com que eu tivesse uma outra consciência do que é ser a vida e o que é ser a morte, ou o pós-morte. Então eu via muita coisa, eu ouvia muita coisa, acontecia efeitos físicos comigo, sempre tive a clássica, famosa paralisia do sono desde criança. Certo dia, eu tinha me preparado para dormir tranquilamente, eu não me engano, setembro de 2017. Eu me aprontei para dormir e tranquilamente nenei como uma criança no leito materno. Dentro do sonho, né, eu costumo falar que a gente sabe diferenciar o que é sonho, o que é sonho lúcido, né, e o que é uma vivência realmente completa. Porque o sonho normalmente você tá dentro, aí você tá fora, de repente você é você dentro da história, de repente não é, de repente, sabe? É muito assim, devaneante, sabe? Muito... São mirações, coisas que vão aparecendo e desaparecendo. Aí tem o sonho lúcido, que é aquele que você sabe que você está ali dentro do sonho, que aquilo é um sonho. Normalmente no sonho lúcido você sabe que é um sonho, né? Então quem nunca aconteceu de você estar sonhando alguma coisa e às vezes você já sonhou aquilo e pensa assim, não, eu vou por aqui, por ali eu já fui e deu ruim, então eu vou por aqui. E aí você tem a decisão dentro do sonho lúcido, né? Você está vivendo aquele sonho lúcido com lucidez, né? Um sonho com lucidez. E aí a gente tem as experiências extrafísicas. Essa noite eu estava sonhando, como qualquer pessoa sonha, e de repente eu lembro que eu acordei. Quando eu acordei, eu me senti na situação da paralisia do sono, né? O que é a paralisia do sono? É quando você, bem superficialmente, né, você acorda, né, e não consegue se movimentar. Você consegue ver, você consegue ouvir, você sabe que você está na sua cama, você sabe que está no seu quarto e você não consegue se movimentar de jeito nenhum. Algumas pessoas dizem que
Nesse processo da paralisia do sono, a pessoa vê bicho, vê monstro, outras pessoas se sentem sufocadas como se alguém estivesse sufocando, e isso acontece mesmo, tá? A gente vai falar disso sobre especificamente a paralisia do sono em outro vídeo, mas acontece muitas coisas. E aí a gente tem uma explicação para a paralisia do sono, que é a explicação científica, né? Que é um alto índice de estresse no corpo, né? Que fez com que você acordasse, na realidade, parte da sua consciência acordasse, a outra parte não acordasse, aí você se vê preso, né? A sua consciência física não tá desperta ainda, né? Sua consciência não encaixou e o cérebro não consegue mandar estímulo para movimentos físicos, então você se sente travado, mas a sua consciência mental tá super ativa. Eu, particularmente, acredito nas duas coisas, que é essa de você ter essa paralisia física, né, da sua consciência, mas também eu levo para um lado espiritual, porque eu já tive muitas vivências, muitas experiências com a paralisia do sono e também fora dela, no mundo espiritual, que me faz hoje ter a certeza de que não se restringe, não se limita somente a essa explicação. A outra explicação é, você normalmente quando dorme, O seu espírito, digamos que sai para passear. quando ele sai para passear, ele entra, né, na dimensão dos sonhos, que é a dimensão do seu subconsciente, onde ele fica ali juntando as informações do que você já viveu até hoje na sua vida ou no seu dia e montando roteiros, histórias, e você vai assistindo tudo que está armazenado no seu subconsciente. E aí, seu espírito passeando, vai chegar a hora de acordar, ou ele vai acordar por algum motivo, e aí quando ele vai voltar para o corpo, não consegue ter o encaixe, né? Não entra, alguma coisa fez com que não entrasse, a sua consciência física talvez não estava preparada para esse despertar físico, e aí você fica preso ali naquela situação entre o mundo de lá e o mundo de cá. Sabendo um pouco sobre o que é a paralisia do sono, você já sabe o que aconteceu com o Luquinhas, né? Luquinhas estava lá deitadinho, dormindo, sonhando tranquilamente, e de repente, pam! As definições de vírus precisam ser atualizadas. De repente, eu estava paralisado, e eu lembro que eu estava deitado na minha cama, né? E eu sempre, na paralisia do sono, eu consigo olhar, consigo ouvir, consigo me mexer um pouco, algumas partes, e aí a gente tende a ficar apavoradíssimo, fica tentando acordar, ou mexer, e acorda. E nesse dia eu tive essa sensação do tipo que eu estava travado, alguma coisa estava me segurando, e aí foi o que aconteceu, o primeiro babado. Eu conseguia olhar assim para o canto do olho, né? Eu conseguia ver o meu quarto-sala por inteiro, né? E eu conseguia ver assim nitidamente o centro desse salão, que era teoricamente a sala. E quando eu olhei, eu comecei a escutar uns ruídos, tipo ruídos assim, como se fosse rádios tentando se conectar, sabe, ondas eletromagnéticas. E aí quando eu olhei, tinha um feixe de luz. Imagina assim, a gente que é bailarino, né, que dança. Se você nunca teve contato com isso, imagina aquele palco onde tem o centro, o foco central. Tinha um foco central ali, e aí tinha 3 seres grandes, enormes, costas largas e muito assim, alongados, sabe, longilíneos. E esses seres ficavam assim: teste, isso é um teste, testando, isso é um teste. E eu fui ficando apavorado, porque eu comecei a pensar, meu Deus, eu tô sendo abduzido, meu Deus, eu tô sendo levado, meu Deus, isso ocorre, eu tô sendo abduzido. E aí eu peguei e comecei a ficar muito apavorado, e bum, acordei, né, teoricamente, consegui ativar a consciência do meu corpo e levantei. Quando eu levantei, eu tava naquele estado, tipo, o que aconteceu aqui? Passou 1, 2 semanas, aí teve a experiência total. Então vai Luquinhas de novo, dormir tranquilamente, já nem tinha mais aquela sensação daquela experiência, e foi dormir tranquilamente. E no meio do sonho, eu senti que estava passando por aquelas etapas que eu falei. Era sonho, de repente virou sonho lúcido, e de repente do sonho lúcido, bum! Vivência de realidade, experiência completa de uma realidade paralela. Eu lembro de tudo, eu sentia tudo, eu sei de tudo. Tudo que eu vi, eu lembro, tudo, absolutamente todos os detalhes. Se você pegar e me levar lá no local onde eu estava no sonho, eu vou saber, né? Onde eu estava naquela vivência, eu vou saber onde é. Eu estava sonhando, né? Devaneando, e de repente ficou um sonho lúcido aonde eu me via. Era como se fosse um salão aberto, sabe? Sem parede, que tinha assim uma arquitetura meio arredondada. Eu sempre falo que parece aonde os skatistas no Ibirapuera praticam o skate, né? Ali no Ibirapuera, que é tipo aquele salãozão enorme, com aquela arquitetura, né, meio encurvada, aquele teto meio encurvado e pilastras.
E eu tava ali naquele local, sem nada, sem ninguém, e de repente tinha uma pessoa que eu não lembro, por isso que era sonho lúcido, né? Ainda não lembro muito da feição da pessoa, mas essa pessoa falava: corre, 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 nego, corre, corre, Lucas. E eu fui e comecei a correr sem entender, porque essa pessoa passou por mim e sumiu, né? Sumiu. E aí eu vi um ônibus, e aí nesse ônibus eu falei assim: se é pra correr eu vou entrar dentro desse ônibus, esse ônibus vai me levar em algum lugar, pelo amor de Deus, né? Nem longe daqui, já que tem que correr. E eu entrei nesse ônibus. Quando eu entrei nesse ônibus, eu lembro de todos os detalhes, gente. Eu fiquei assim, meio assustado olhando pela janela, porque eu não queria olhar para as pessoas. Com medo de não serem pessoas, né? A gente tem esse medo, a gente tem uma mediunidade, a gente tem um certo receio de olhar para os espíritos que você nunca viu na sua vida. E aí eu olhei aquelas pessoas mais ou menos de relance, tava cheio o ônibus e eu fiquei olhando pela janela. E eu lembro de passar pelas ruas, eu lembro das casas, eu lembro dos números das casas, que eu tenho memória fotográfica. Então eu lembro de muita coisa. E aí, de repente, bum, tudo ficou escuro. Ficou escuro e por um instante, bum, eu voltei. Quando eu abri os olhos, eu estava. Não tem... Pode vir aqui, ó, alguém, pode vir qualquer cientista falando que eu não estava lá, porque eu sei que eu estava lá. Eu estava deitado em uma espécie de cúpula, assim, era uma cúpula de vidro e era uma mesa branca. E eu estava deitado nu. E tinha essa cúpula. E ali, quando eu vi que tudo era real, eu me apalpei, eu me senti, eu vi que tudo era real... Eu comecei a perceber que era muito real e que eu não estava onde eu deveria estar, que era na minha cama. Eu deveria estar deitado na minha cama, dormindo quando eu acordasse. E eu acordei num outro lugar. Eu vi pessoas, né? E essas pessoas estavam vestidas assim, como se fosse um uniforme branco. E elas falaram: calma, calma, porque a gente tem muita coisa para conversar. E se você não ficar calmo, a gente vai perder a conexão. E se perder a conexão, a gente não vai conseguir outra vez fazer essa conexão. Então calma. E eu muito apavorado, aquela respiração ofegante. E essa cúpula abriu. Cena de filme, né? Tipo, abriu a cúpula. Quando abriu a cúpula, eu me senti um pouco mais calmo, por incrível que parível. Eu comecei a sentir uma paz, uma tranquilidade muito grande, que em outras experiências de sonho lúcido, vamos dizer assim, né? Em outras experiências como essa, eu não me sentia confortável. Eu lembro que eu pisei no chão, senti o chão geladinho, eu fui apalpando a mesa e sentindo todos os detalhes, todos, absolutamente todos os detalhes. Eu lembro da marca do computador que tinha dentro desse lugar. Que lugar era esse? De repente eu decido olhar para uma janela. Nessa janela eu ver o planeta Terra. Eu vi o planeta Terra. E aí eu vi que eu estava fora do planeta Terra. Eu estava numa nave. Quando eu fiquei mais calmo, tinha uma pessoa, né, uma moça, que me falou assim, uma mulher, que me falou o seguinte: agora você está mais calmo, fique tranquilo. A gente tem algumas coisas para te falar sobre a sua jornada, sobre a sua missão na Terra. Você vai entender tudo com o tempo, tudo aos poucos, mas a gente precisa te falar para saber se você ainda está pronto para executar a sua missão. Eu anotei tudo quando eu acordei. Quando eu acordei, eu decidi anotar absolutamente tudo que eu lembrava, para eu falar: meu, é uma experiência, isso aconteceu e tá aqui. E basicamente ela me disse algumas coisas relacionadas ao que eu iria passar na minha vida nos próximos anos, a sintonia com a minha missão, e que a minha missão tinha a ver com a reintegração do masculino com o feminino, tinha a ver com o amor, com levar e distribuir amor para as pessoas. Através da arte, através do que eu sei fazer de melhor, através da minha comunicação, através de todos os talentos que eu fui presenteado pelos deuses, e que iriam acontecer coisas no planeta Terra que precisaria muito de pessoas, né, que estivessem disponíveis a levar essa luz, a levar esse amor para as pessoas, a levar esperança. O que iria acontecer? Ela falou sobre um vírus. Ela falou sobre um vírus que iria chegar na Terra, um vírus basicamente que iria destruir, dizimar muito a humanidade, iria matar muitas pessoas iam fazer a passagem e muitas pessoas iriam ficar, muitas pessoas estariam sendo encaminhadas
para um outro lugar, né? Dessas que estavam desencarnando iriam para um outro lugar de evolução, um lugar, entre aspas, não gosto de falar evoluído, mas entre aspas mais evoluído, uma esfera superior. Muitos desses desencarnados estariam voltando para uma esfera de terceira dimensão, né? Então houve essa explicação sobre o que seria a terceira dimensão e uma quarta dimensão. Vou deixar para um próximo vídeo porque fica muito longo, mas teriam pessoas desses desencarnes que iriam para uma terceira dimensão, e teria as pessoas que ficassem aqui para ajudar a sua própria ascensão e ajudar com que outros seres despertassem para ir para essa esfera superior de quarta, quinta dimensão. Bem, essa mulher tinha falado sobre esse vírus, e hoje, né, pela pandemia que está acontecendo, quando começou a acontecer sobre o vírus, demorou até um tempinho para lembrar dessa vivência, mas quando começou a acontecer sobre o Covid, eu fui ficando perplexo, assim, o número de mortos, o que aconteceu no mundo, as pessoas relatando a experiência de estar em quarentena, o que estava passando nos processos espirituais, o que estava acontecendo tudo. E aí eu comecei a falar, cara, faz sentido não, tipo, é o que ela falou, tipo, é isso mesmo. Ela falou também sobre como eu deveria encaminhar a minha carreira, encaminhar a minha vida. Eu deveria fazer com que os meus talentos, principalmente a dança, fosse levada para um nível de ampliação da consciência, não só do corpo físico, mas do corpo mental e o corpo espiritual, levando amor, levando cura para todos os seres, principalmente as mulheres, né, que é o meio que eu estou mais imergido, mas que isso iria se ampliar futuramente, né, para todos os seres, levando amor e cura para essas pessoas através das medicinas, através da dança, através da mediunidade, através da comunicação, né? Eu demorei muito tempo para falar sobre isso, porque a gente fica num processo egóico, né? Será que isso é verdade? Será que não é? Será que não é meu ego tentando falar que eu tenho uma missão na Terra e tal, me sentindo especial e tudo? Mas depois do que está acontecendo no planeta e todas as informações que eu tive, né, dessa vivência, hoje eu posso ter a certeza que aquilo foi uma experiência real, que aquilo foi uma experiência que realmente influenciou na minha vida e está influenciando cada vez mais. E a partir daquilo que ela tinha falado assim, Lucas, e se você realmente estiver disposto a fazer a sua missão, a sua vida vai começar a ser montada, né? A sua vida vai começar a ser... você vai começar a atrair tudo para que a sua missão seja efetuada. Então as pessoas vão começar a chegar até você com outro propósito. Cara, eu começava a dar aula de dança tribal, de técnica, né, falando da história e tal, sempre fui muito técnico, mas em paralelo trabalhando esse lado espiritual, era como assim, eu pensava que ser professor de dança seria algo técnico, eu deveria entregar dança, né, exclusivamente técnica de dança, e meu mundo espiritual, minha vida espiritual seria outra coisa desconexa. Então, em paralelo, eu tinha essas vivências espirituais com o xamanismo, com a bruxaria nata, né, natural, com as minhas próprias vivências pessoais, meditação, yoga era uma coisa e a aula técnica era outra. E de repente, durante as aulas foram aparecendo pessoas que hora ou outra falavam, eu estou procurando a dança para me curar, eu estou procurando a dança para me encontrar comigo mesma, eu estou procurando a dança porque eu sinto que ela acende o meu espírito, eu estou procurando a dança porque eu tenho vivências espirituais, xamânicas, né, que tinha muito a ver com o meu mundo espiritual, e eu tô aqui no tribal porque alguma coisa eu me senti atraída por esse estilo, senti atraída ou pela dança do ventre ou pelo tribal, mas por esse estilo que não sei, eu tô aqui na sala e quando eu vi você, eu falei, é aqui que eu tenho que estar. Gente, entenda que eu não tô falando isso pra me gabar, não é isso, é só o que realmente aconteceu, tá? As pessoas vinham e falavam, vi o vídeo e alguma coisa me falava, é você. Aconteceram coisas de eu estar dando aula de dança e no meio as pessoas começarem a chorar, assim, a chorar e não entenderem por que estavam chorando, na realidade sabiam, né, no seu íntimo que era, e limpando, curando feridas, assim. Já teve caso, esse caso específico eu não vou dar nome por ética, né, mas a pessoa me falou o seguinte, chorou durante a aula e ela falou no final da aula, olha, eu estava praticamente a ponto de tirar a minha vida, eu estava perdida,
E alguma coisa falou, vá no curso do Lucas, vá, se dê essa chance de ir. E no curso ela teve esse resgate, desse resgate ela fez trabalhos lindíssimos em cima desse processo dela. E isso começou a fazer muito mais sentido. Quando eu abri o Estúdio Naja, cada vez mais as pessoas procuravam uma dança diferenciada, uma dança que fosse para essa evolução do corpo, da mente e do espírito. E claro, tinha as pessoas que procuram a técnica, e aí surgiu uma coisa da minha missão, que foi muito difícil por muito tempo, que era optar em continuar uma dança comercial, em continuar em um mercado de dança, ou realmente ir para essas experiências onde a vida e essa missão, suposta missão, estava me encaminhando, onde eu sinto completo prazer e êxtase físico, mental e espiritual. E eu decidi ir para esse viés que falei, cara, se eu tô aqui nessa vida, nessa vivência, já tive tantas experiências que apontam que é para esse sentido que eu tenho que ir, para que eu vou para esse sentido aqui? Para que eu vou ficar brigando, né? Para que eu vou ficar dentro de um mercado onde é voltado a vender, mercado, né? Vender. E meu objetivo não é vender, né? Somente vender. A gente precisa entender que nós não somos seres físicos que têm experiências espirituais. Nós somos seres espirituais em uma experiência física. Isso faz completamente a diferença. Você é um espírito aqui, né? Se chame do que quiser, uma energia, um fluido cosmológico, uma centelha divina. Você é um ser em uma experiência física, em uma experiência que simula a realidade para que a gente tenha a evolução do próprio espírito. Tem coisas aqui escritas que eu não entendo até hoje, tá? Talvez mais para frente eu entenda, mas chamava Prisma Lunar, né? Era o nome da nave. Todo mundo está esperando uma invasão alienígena, que venha naves grandes, do jeito que Hollywood mostra pra gente. Mas que na realidade a invasão alienígena ela estava acontecendo com uma alta tecnologia biológica. E essa tecnologia, o que eu escrevi é invasão alienígena a nível celular, né? Ou seja, a nível anatômico. Era uma invasão viral que iria vir para realmente fazer com que os seres humanos evoluíssem, que não era uma invasão ruim. Então todo esse processo que a gente está passando dentro da pandemia, do vírus, ele não é só um processo ruim de mortes, né? E isso teoricamente, pelo que me explicaram, iria acontecer mais cedo ou mais tarde, né? As pessoas iriam desencarnar. Quem tem que desencarnar, quando é o tempo, né, compadre? Quando é o tempo, né, compadre? Então, e as outras pessoas iriam estar com essa invasão alienígena para conseguir mexer as suas tranqueiras e optar o lado, né? O lado das sombras ou o lado da luz. E é o que a gente está vendo hoje em dia, né? Tá muito claro as pessoas que ficavam escondidas, as sombras, escondendo suas sombras. Hoje em dia a pessoa vomita na sua cara, te xinga das piores coisas, homofobia, racismo, xenofobia, enfim. Todas as fobias estão escancaradas para o mundo. O que eu escrevi aqui, que é mais completo, fala assim: as pessoas vão morrer aos poucos, grupos humanos serão formados, mas os aliens, né, com essa tecnologia, identificarão a concentração humana e poucos conseguirão fugir desse feito, né? Ou seja, todo mundo iria passar por esse processo de morte, né? A morte tem amplos significados no mundo espiritual, né? Nessa transmutação ou na morte literal do corpo físico. Todo mundo iria passar por esse processo e que aos poucos grupos humanos iam sendo formados para tentar lutar contra isso. Seriam poucos grupos, mas também iria acontecer com todo mundo. Não faz sentido com tudo que a gente está falando, né? Quantas pessoas já falaram aí, quantos cientistas especialistas já falaram que todo mundo vai pegar esse vírus? Faz muito sentido com o que está acontecendo agora, né? Depois que ela me explicou, gente, tudo sobre a minha vida, sobre o que iria acontecer, né? Eu sei que é difícil de acreditar, é difícil até para mim que isso aconteceu há 2 anos atrás. Nunca imaginei que poderia ser o que aconteceu, o que ela me falou poderia vir a acontecer, né? Sobre o vírus e tudo. Mas depois que ela me explicou tudo isso, eu comecei a sentir meio estranho, assim, meio mal dentro da nave, né? Porque ela estava na minha frente explicando isso, tinha outras pessoas que estavam dando o amparo para essa conexão. E aí uma das pessoas pegou e falou assim: senhora, ele está sangrando.
Aí eu olhei assim, falei, tipo, sangrando onde? E aí eu olhei assim pelo corpo, não via, mas aí eu vi que no meu pé, né, no chão onde eu tava pisando, tava sangrando. E aí eles falaram, não, mas ele não pode sangrar aqui, né, porque senão a gente ia perder a conexão, o que tá acontecendo? E aí eu senti uma dor no pé, e eu observei que do meu pé saiu um fio, como se fosse um fio mesmo de fiação no meu pé que ia para dentro do chão e eternamente. Eu olhei assim e falei, gente, que fio que é esse? E aí, gente, aconteceu uma coisa que parecia um pesadelo. Eu peguei aquele fio e puxei. No que eu puxei, aquele fio veio rasgando a minha perna, cara. E aí rasgou e eu senti uma dor enorme. E aí no meio dessa dor eu acordei. E no meio desse acordar que eu fui lá, corri e anotei tudo o que tinha, que eu tava lembrando naquele momento. Pessoal, como eu coloquei essa experiência como abdução? Porque devido à experiência anterior, das 2 semanas antes, tinha acontecido aquilo que para mim ficou nítido que era um processo de tentativa de abdução. E depois juntei tudo isso, eu numa nave, tava lá com extraterrestres do bem, da paz e do amor, porque eles existem, né? Muitas pessoas conhecem arcturianos, pleidianos, né? Os seres das constelações de Órion. E a gente tem que realmente, na realidade, se existe ou não existe, o que importa no final das contas é como que nós vamos nos comportar nessa vivência. Comportar no sentido de o que você está fazendo da sua vida. O que você está fazendo para ser um ser melhor? Você está deixando seus sonhos de lado? Você está deixando a sua real vida, o seu real propósito de lado por dinheiro, por trabalho, para viver para a empresa, para fazer parte de um mecanismo que mantém a gente sabe-se lá o quê? Ou você está disposta agora, nesse momento, a levar a sua consciência, seja física, na dança, ou seja mental, através da meditação, e espiritual, para um outro nível. Um nível onde o amor vibre maior, onde as pessoas vivam com harmonia, entendam as diferenças e se abrem para as diferenças, e estão dispostas a viver em completo amor genuíno. Então essa é a dúvida aqui, né? Essa é a reflexão que eu deixo aqui para vocês. Com Covid, sem Covid, com vírus, sem vírus, com aliens, sem aliens, com invasão ou sem invasão, pense um pouquinho, o que na realidade você está fazendo da sua vida. Deixo aqui o meu beijo enorme, com muito amor, espero te ver nos próximos vídeos. Olha, gente, ajuda muito para a gente levar a mensagem, a dança, a técnica, enfim, para todo mundo. Curtir, comentar, compartilhar, isso ajuda muito, indexa bastante. Indexar é quando o Facebook, o Instagram, o YouTube entende que o conteúdo é legal. Ele só entende que é legal e vai distribuir para mais pessoas depois que tem essa interação. Os comentários, o compartilhamento. Então eu conto com vocês para a gente conseguir levar essa nova fase de amor e de luz para todo mundo. Um beijo no seu coração, luz e paz.